E aí, galera, história é bom demais. Vem comigo que você não se perde, viu? Na aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês um pouco mais sobre os povos árabes, o surgimento do islamismo, bem como as principais características dessa religião. E antes mesmo de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, um tema que gera grandes discussões e que muitas pessoas acabam se confundindo é: será se todo povo árabe é muçulmano? Ou se todo muçulmano é árabe? Você sabe a resposta? Não sabe? Então fique aqui conosco, aguarde um segundinho que eu vou responder isso aqui para você. Então, quem são os povos árabes? Os povos árabes são povos semitas, originalmente formados por tribos nômades. Ok? Tribos nômades que viviam na região desértica da Península Arábica. Esses povos, segundo a história, eles são descendentes dos ismaelitas, são das tribos ismaelitas. E os ismaelitas são justamente aquele povo originário, ou seja, descendentes de Ismael, o filho de Abraão com a sua serva. Então vamos lá. Na Península Arábica, nesta região, como já falei para vocês, nós tínhamos diversas tribos nômades. E só relembrando o que é uma tribo nômade. O que é um povo nômade mesmo? São aquele povo que não tem o quê? Habitação fixa, justamente. Então esse povo não tinha habitação fixa e constantemente ele estava nesse deslocamento por esses desertos, por essas regiões da Península Arábica. Cada um desses povos tinha agora os seus líderes e cada quem também vivia de acordo com a vontade, ou vivia, digamos assim, da maneira como seus líderes determinavam. Então, uma característica marcante desse povo é que, nesse período, isso mesmo, neste período, a cidade de Meca, que está localizado hoje na Arábia Saudita, naquela região do Oriente Médio, a cidade de Meca já era, ou melhor, já se destacava como um grande centro religioso. Isso mesmo, já se destacava. Sabe por quê? Porque naquela época, os povos que habitavam aquela região da Península Arábica eram povos politeístas. Politeístas, só relembrando, são povos que acreditam em diversos deuses. Então esses povos da Península Arábica, constantemente, eles suspendiam qualquer tipo de problema, de guerra, de desentendimento com os povos daquela região, e eles anualmente se deslocavam para a cidade de Meca. Mas por que eles se destacavam melhor? Eles se deslocavam para a cidade de Meca. Então, como eu disse para vocês, é um centro religioso, e na cidade de Meca nós tínhamos uma grande estrutura. Nós tínhamos o quê? A Kaaba. Isso mesmo. Nós tínhamos a Kaaba. E o que é a Kaaba mesmo? A Kaaba é um grande templo em forma de cubo. E dentro deste templo existia dezenas de imagens, dezenas de ídolos. E os povos árabes, os povos, como eu falei para vocês, esses povos vinham para a cidade de Meca para estar cultuando agora seus deuses, para estar fazendo as suas preces, as suas orações. Mas na Kaaba, nós não tínhamos apenas a imagem desses ídolos. Nós tínhamos também uma grande pedra negra. Então, repetindo, a Kaaba é um templo em forma de cubo, onde dentro desse templo tinha diversas imagens, ou seja, ídolos, bem como uma grande pedra negra. E segundo a tradição, esta pedra negra nem sempre foi assim. Isso mesmo. Nem sempre essa pedra negra era daquela cor. Porque segundo a tradição, essa pedra era branca, só que com o passar dos anos, com os pecados dos homens, essa pedra foi se tornando cada vez o quê? Mais negra.
Então os povos árabes tinham o costume de vir aqui uma vez por ano para a cidade de Meca. E quando eles chegavam aqui, eles começavam a dar algumas voltas em torno dessa Caaba, adorando, servindo, cultuando, orando para os seus deuses. Ok? Então vamos lá. Nesse tempo, como eram povos nômades, nós tínhamos diversas tribos. Uma grande tribo que vai se destacar nessa região é a tribo Coraixita. Isso mesmo, a tribo Coraixita, que dominava todo o comércio nessa região de Meca. Então era uma tribo muito influente nesse período. E eles ganhavam muito dinheiro, pois eram tribos de comerciantes. E é justamente de uma dessas tribos, só que uma tribo, digamos assim, um pouco mais pobre. Sabe quem é que surge? Adivinha só. Quem surge agora, por volta do ano de 570, claro, da nossa era, depois de Cristo, é Mohammed, o grande Maomé. Então, no ano de 570, Maomé nasce. Nasce de uma tribo coraixita, de uma tribo simples, humilde. E detalhe, logo na sua infância, praticamente, Maomé vai ficar órfão. Vai ficar órfão e agora é levado para o deserto para ficar com seus avós, com uma tribo, com um grupo de beduínos. Só que Maomé não fica muito tempo nesse deserto. Aos 15 anos de idade, Maomé retorna para a cidade de Meca e agora começa a desenvolver algumas atividades, alguns trabalhos agora como condutor de caravanas. E é justamente agora trabalhando como condutor de caravanas que Maomé, andando por diversas regiões desta península arábica, ele tem contato com dois povos que nesse período já eram o quê? Monoteístas. Ok? Então, relembrando, os povos da Península Arábica, eles eram politeístas. Maomé agora, trabalhando como condutor de caravanas, andando por essas regiões, ele vai encontrar, ou melhor, ele vai ter contato com povos que eram monoteístas. E quem eram esses povos? Nós tínhamos quem? Os cristãos, isso mesmo. E nós tínhamos também quem? Os hebreus. Então nós podemos dizer que essas duas religiões monoteístas, elas servem de base para o surgimento dessa nova religião, que seria posteriormente chamada ou conhecida como o islamismo. Então o que acontece? Maomé, ele se casa com uma viúva por nome Khadija, que era muito rica. Eu falei muito? Não. Era muito rica mesmo. E agora ele, andando cada vez mais por essas regiões, ele começa a se dedicar um pouco mais para essa vida religiosa. E nesta dedicação, Maomé agora começa a fazer alguns retiros espirituais. Isso mesmo. Começa a fazer esses retiros espirituais. E em um desses retiros, sabe o que é que acontece? Segundo a tradição, Maomé ele tem uma visão. E que visão é essa, Gilberto? É a visão do anjo Gabriel agora falando com ele de que só existia, ou melhor, de que Maomé deveria agora propagar essa ideia. Propagar de que não existem vários deuses, mas apenas um único Deus. E esse Deus, sabe quem é? Alá. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o Deus que os povos de lá do Oriente Médio, os que são seguidores do islamismo, é o mesmo Deus que você que é cristão, e você que é judeu também, acredita. Alá é um nome árabe para Deus. Ok? História é bom demais. Então vamos lá, pessoal. Maomé tem essa visão com o anjo Gabriel de que ele deveria propagar cada vez mais essa mensagem de que Deus era o único, que Alá era o único. E que ele, Maomé, seria o seu grande, último, verdadeiro profeta. E Maomé, agora,
ele, depois que tem essa visão, ele começa a, nessa região aqui de Meca, a pregar sobre o islamismo. Ele começa a pregar para os seus familiares, ele começa a pregar agora para os seus amigos. Só que você sabe que isso não vai agradar a todos que estão naquela região, principalmente os das tribos coraxitas, lembra desse detalhe, que eram comerciantes e que tinham controle sobre a região de Meca. Então eles não vão ficar satisfeitos, sabe por quê? Porque, como eu falei antes, as pessoas anualmente vinham para essa região e eles ganhavam muito dinheiro com toda essa atividade. Então, esse pessoal agora de comerciantes, extremamente insatisfeito com essa situação, eles começam a perseguir Maomé. Olha, Maomé, nós não te queremos aqui, Maomé. Esse negócio de um único Deus não dá certo, cara. Vaza, cai fora, Lechel. Então Maomé agora, com medo dessa perseguição dos coraxitas, Maomé, no ano de 622, grave bem essa data, no ano de 622, Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, que posteriormente passa a se chamar o quê? Medina, a cidade do profeta. Então, 622 ele foge e, chegando à cidade de Medina, ele vai encontrar agora um solo fértil. Ele começa a pregar para aquela população, daquelas redondezas, daquela região. E quando é no ano de 630 agora, sabe o que acontece? Maomé ele retorna. Já estava esquecendo de detalhe, pessoal. Nesse ano de 622, quando Maomé foge de Meca para Yatreb, que se chama Medina, no ano, né, como eu falei para vocês, esse período de fuga é conhecida, ou melhor, conhecido pelo povo árabe como Hégira. Isso mesmo, Hégira, que quer dizer o quê? Fuga de Meca para Medina. E este ano, 622, é conhecido agora pelo povo árabe como o ano primeiro do calendário muçulmano. Então, nós que somos cristãos, o ano primeiro como referência que nós temos é o nascimento de Cristo. Mas o ano primeiro para o povo islâmico é o quê? Do islamismo é 622, que é o período que Maomé foge de Meca para Medina. Quando Maomé agora está lá em Medina, como falei anteriormente, ele começa a pregar, encontra campo fértil e as pessoas agora abraçam essa ideia. 630, Maomé, juntamente com um grande exército, ele retorna para a cidade de Meca e conquista essa cidade. Então nós dizemos que agora é instaurado, nós temos início de fato ao islamismo. O que é o islamismo então, Gilberto? O islamismo é o nome da religião, aquele que se submete a Alá. Então, islamismo é a religião. E todo aquele que é seguidor do islamismo é chamado de muçulmano. Muçulmano quer dizer, é uma palavra, melhor dizendo, que vem de muslim. Muslim, que quer dizer aquele que se submete a Alá. Então, no início desse vídeo eu perguntei para você, todo árabe é muçulmano? Claro que não. Porque você pode ser árabe e pode ser seguidor de qualquer outra religião. Ok? E você pode ser também o quê? Muçulmano. Sem necessidade de ser árabe. Você que mora em Caém, Jacobina, Saúde, São Paulo, qualquer outra cidade do Brasil, a partir do momento que você professa Alá como verdadeiro Deus, como único e verdadeiro Deus, e Maomé como seu único e último profeta, então você é muçulmano. Mas não teve necessidade de você nascer na Península Arábica. Entendeu? Então, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é o quê? É árabe. E agora, esta religião, pessoal, esta religião agora vai crescendo, e nós vamos observando que esta região da Península Arábica, onde as pessoas eram politeístas, que serviam vários deuses, ao longo dos anos, que isso vai ser o quê? Um grande processo, vai se tornando agora uma unidade. Isso mesmo, vai se tornando uma unidade. E agora, Gilberto, quais são os pilares dessa religião?
Então nós costumamos dizer que são 5, absolutamente 5 os pilares do islamismo. Um desses pilares, qual é? Sem necessidade de seguir uma ordem. O primeiro pilar nós podemos dizer que é o reconhecimento de que somente Allah é o que? O verdadeiro Deus. Somente Allah. O segundo pilar nós poderíamos dizer que é a necessidade que todo seguidor dessa religião tem de pelo menos uma vez na vida, claro, tendo condições, tendo saúde, certo? Pelo menos uma vez na vida ter que ir à cidade de Meca. E por que ir à cidade de Meca? Porque Meca agora vai se tornar o principal centro religioso. Um outro pilar dessa religião, qual é? É que durante o mês do Ramadã, você que é muçulmano, você tem que agora o quê? Você tem que se abster de todo tipo de alimento. Você tem que jejuar durante o mês do Ramadã. Vamos ser claro, o mês do Ramadã é o nono mês do calendário muçulmano, ou melhor, islâmico. Nesse mês, durante 30 dias, você tem que jejuar, né? Fazer abstinência de carne, de água e evitar ter qualquer tipo de relação sexual durante esses 30 dias. Mas vai ficar 30 dias sem comer, sem beber, Gilberto? Calma aí, rapaz, deixa eu explicar para você. Esse jejum durante o mês do Ramadã, ele se inicia logo após o sol subir do horizonte, desde o nascente do sol, nascente, e vai agora até o sol se pôr. Durante a noite, claro, você agora pode participar dessas refeições. Ok? Esse foi o terceiro pilar. Qual é o quarto pilar? Que você tem que dar o que? Esmola aos pobres. Isso mesmo. Você tem que dar esmolas aos pobres. Ok? E para finalizar agora esses 5 pilares, o quinto pilar é a obrigatoriedade que você, que é seguidor do islamismo, que se chama o que? Muçulmano, isso mesmo, você tem que orar 1, não, 2, é pouco, 3, também é pouco. Você tem que orar durante 5 vezes ao dia, mas não é de qualquer forma. Você tem que orar 5 vezes com o seu rosto virado para Meca, justamente. Lembrando, Meca hoje está localizado onde nós chamamos de quê? De Arábia Saudita. Ok, pessoal? Para encerrar o nosso vídeo agora, logo após a morte de Maomé, nós vamos ter agora divergências entre os seus seguidores. Porque alguns acreditam que quem deverá dar continuidade a essa obra, quem deve ocupar essa posição agora de destaque no islamismo, deve ser pessoas que são ligados ao Maomé. São pessoas da família de Maomé. E esse grupo de pessoas agora é chamado de quê? É chamado de xiitas. Só que existe agora um outro grupo que não concorda. Que negócio é esse, brother? De somente quem for da família de Maomé tem que ter essa posição de destaque. Nós não conhecemos, nós não concordamos com isso, Joe. E agora, esse outro grupo que discorda, eles acreditam que qualquer um que professe Allah como verdadeiro Deus, que reconheça Maomé como seu verdadeiro profeta, qualquer um que for seguidor do islamismo, ele tem o que? O direito de ser o que? Esse sucessor de Moisés. A este grupo nós chamamos de quê? De sunitas. Ok? Então os dois grupos, os xiitas, que é a minoria, e nós temos os sunitas, que é o que? A maioria. Enquanto o primeiro é um pouco mais conservador, este segundo é um pouco mais moderado. Ok? Então hoje dá para nós entendermos um pouco mais por que tantas divergências e por que tanto agora conflitos entre esses grupos que pertencem ao islamismo. É justamente a partir desse momento agora em que eles começam a divergir sobre quem seria o sucessor de Moisés. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um like, ok? E compartilha esse vídeo também para que outras pessoas
tenha acesso ou tenha conhecimento do nosso canal. Um forte abraço e no próximo sábado, como de costume, nós estaremos agora fazendo a publicação de mais um vídeo. Tchau, tchau.